Eu dou aula principalmente de roteiro, mas eu dou aula de roteiro e de direção. E é muito legal porque, às vezes, os meninos vêm, alguns vêm muito assim, sem experiência nenhuma, sem muita ideia do que quer, nem nada. E aí você vai descobrindo junto com eles, e você vai estimulando eles. E aí quando você vê, poxa, assim, eu já descobri vários talentos, assim, pessoas que eu falei, poxa, quanto talento essa pessoa tem, né? Quanta criatividade. É maravilhoso isso, quando isso acontece, né? Quando eu gosto de inspirar pessoas. Eu acho que esse assim, é meu caminho, assim, inspirar, fazer elas, sabe, despertar nelas a criatividade, o potencial que elas têm. Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu Jamile César. Esse é mais um episódio com o apoio da roteirista Gabi Castro e da sua página Roteiros e Narrativas. Para quem quiser ficar informado sobre o mercado audiovisual, é só seguir o link na descrição. E para quem se interessa em conhecer mais sobre as pessoas por trás das mais variadas artes, a gente recomenda a página Personalidades da Arte e o link também vai estar na descrição. E não esqueçam de seguir a gente em nosso próprio Instagram, é o quem.contou. E hoje nossa convidada é a Júlia Ferreira, diretora e roteirista. Para começar, se você pudesse apresentar assim rapidamente, falar um pouco de você. Eu sou formada em comunicação, jornalismo. Comecei trabalhando em jornais, mas sempre sonhei em trabalhar com cinema. Então, aí, quando eu me formei na UFBA, depois que eu terminei, né, então eu decidi fazer uma pós-graduação fora, em cinema, em Londres. Aí eu morei 2 anos em Londres, e de lá eu decidi que queria continuar os meus estudos na Espanha. Aí eu fui para a Espanha, fiz mestrado em direção cinematográfica, mas voltado para direção mesmo. Foi uma experiência muito legal, aprendi muito lá também. E nessa eu também conheci o meu ex-marido, que é português, eu acabei indo morar em Portugal também. E durante esse período eu fiquei dando aula para sobreviver, né? Voltei para o Brasil, que eu também fiquei grávida e tal, e aí também continuei dando aula de cinema, que é uma coisa que eu faço até hoje, tenho alguns cursos online, e comecei a trabalhar também numa escola de cinema, e pronto, assim, além disso, né, eu dirigi vários curtas, lá no exterior e aqui também, alguns foram bem premiados aqui, quando eu trouxe, né, para cá, e fiz documentários para TV também, e, por último, fiz uma série chamada Sonhadores, que está distribuída pela O2 Play, disponível na Amazon Prime. Ainda está disponível, e foi uma experiência muito enriquecedora. É uma série de 8 episódios, cerca de 15 minutos, mais ou menos. E foi muito legal, assim, eu gostei muito de viver essa experiência. Filmamos em 2018, enfim, e de lá para cá sigo dando aula de cinema, né? O mercado cinematográfico deu uma parada de uns 2 anos para cá, assim, então eu me voltei mais para a área de ensino, mas sigo sonhando em voltar a filmar. É algo que eu gostaria muito. Júlia, você acabou já antecipando um pouquinho da próxima pergunta que a gente tinha para você, que era sobre a sua trajetória. Então, você já começou a falar um pouco, né, desse seu processo de morar em vários lugares e produzir várias coisas, mas a gente queria saber como foi que tudo começou, né? Qual é o seu primeiro projeto, da onde surgiu também, né, o desejo de seguir por esse caminho.
Eu acho que eu sempre, desde criança, eu queria ser cineasta, porque eu lembro que era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida, era ir para o cinema. Era uma emoção assim que eu não lembro que eu não conseguia sentir em mais nada além de a experiência mesmo, né, cinematográfica de entrar numa sala escura, aquela tela enorme. Aquilo para mim me causava um fascínio muito grande. Falei, eu preciso trabalhar com isso. Mas claro que é difícil você obter apoio da sua família, né? Todo mundo fala, você é maluco, você faz cinema no Brasil, você é doida. Então, não foi fácil, mas eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu quero fazer isso. Nunca quis, eu acho que eu nunca quis realmente fazer outra coisa que não fosse cinema. Trabalhar com isso, ou algo pelo menos relacionado a isso, sabe? Sim, eu gosto demais, demais mesmo. E qual foi o seu primeiro trabalho? A primeira coisa que você produziu assim para o cinema? No audiovisual, né, no caso. Foi o meu curta de final de curso de direção. Eu acho que assim, é o que eu considero realmente profissional. Eu fiz uns curtas mais experimentais, assim, porque a gente tinha que fazer, né, no curso, mas esse foi mais. O curta final foi o que realmente ficou mais profissional mesmo. E aí todo mundo gostou muito, sim, e foi feito sem dinheiro nenhum, mas ficou com a qualidade profissional. Então eu trouxe para cá, entrou em vários festivais legais, as pessoas gostaram muito. Acho que foi a partir daí que tudo começou, porque aí eu comecei a ir para os festivais, comecei a me tornar um pouco conhecida, assim, e aí aí eu fiz um outro curta, também chamado Duas Marias e tal, aí comecei a fazer esses documentários para TV, comecei a trabalhar em algumas produtoras, ganhei um prêmio que me deu também o direito de realizar outro curta, que foi O Menino e o Louco. Esse foi o mais premiado, assim, o mais reconhecido. E aí foi surgindo essa ideia da minissérie, né? Que é uma minissérie autobiográfica e já era um plano bem antigo, assim, que eu tinha na cabeça, mas ainda era muito vago, eu não sabia exatamente o que eu queria, assim. Mas foi muito legal, deu tudo certo. Sim, a experiência de ter trabalhado com isso foi muito desafiadora, porque uma coisa é você fazer um curta que dura 7 dias, sei lá. Outra é você fazer uma coisa, dirigir uma coisa, escrever e dirigir uma coisa que dura 6 semanas filmando. É muito desafiador, foi muito desafiador. A gente queria saber, assim, quais são suas inspirações, suas referências, o que você acha, assim, que inspira você a fazer audiovisual? Ai, eu gosto de muita gente. Eu gosto muito do Stanley Kubrick, adoro ele. Tenho uma relação muito forte com o Kubrick. Gosto muito do Polanski, gosto muito do Bergman, são alguns dos meus diretores favoritos. Gosto de diretores que me perturbem, assim, não. Eu gosto muito do suspense, do thriller e do terror também, mas é um certo tipo de terror, não esse terror de hoje em dia, eu acho muito chato. Mas assim, aquele terror mais de atmosfera, eu gosto muito. Aí eu penso nesses caras mesmo. São eles que mais mexem comigo. Polanski, Kubrick. Tem um diretor russo que eu também amo de paixão, que é o Sokurov. São os meus diretores favoritos, assim. A gente vai voltar para esse tema assim próximo dessa pergunta de inspirações mais para frente. Mas a gente queria fazer algumas perguntas também com relação a Sonhadores, que a gente está assistindo. A gente já assistiu mais da metade, né? Sim, tá no finalzinho. Ah, que legal. Eu tô adorando muito. E aí eu queria perguntar algumas coisas assim com relação à série, né? E uma delas era qual
como foi o processo de criação dessa série, né? De onde surgiu a ideia, enfim. Eu queria que você contasse um pouco, não só para a gente, como para quem está ouvindo também e de repente pode se interessar. É autobiográfico, na verdade, né? O menino, ele é meu alter ego. Tem uma coisa meio de gótico, né? De esse período da adolescência em que que eu me lembro muito bem que eu me sentia assim um peixe fora d'água, eu sentia que eu não fazia parte, me achava estranha, me achava, sei lá, eu me achava muito diferente das outras pessoas. E tinha essa coisa do bullying também. Eu era muito esquisita, considerada, né? Muito esquisita. E eu me sentia assim também. Então, acho que é uma fase dura. E nessa época, justamente, os pais do Rafa são muito parecidos com os meus pais. Nessa época, é isso, meu pai era artista, sempre foi a minha grande referência também, né, na música. Meu pai, a gente ficava desenhando, ouvindo rock and roll. Meu pai foi fundamental, né, ele é desenhista. Então, era isso que eu curtia fazer mesmo, né? E aí a minha mãe meu pai era o sonhador e minha mãe era quem sustentava a casa, era quem, sabe, levava tudo nas costas, até o dia que a minha mãe não aguentou mais eles se separaram várias vezes, mas eu lembro de ficar sempre sem chão, assim, porque meu pai era a minha maior referência, né? E aí eu lembro de sofrer muito nessas separações e de me questionar sobre quem eu era, né? E agora que não tem meu pai, e eu sempre tive uma ligação forte com ele, sempre foi muito parecido. A minha mãe já era diferente, ela é aquela pessoa bem prática, a gente era os sonhadores, artistas, e era ela que era a pessoa prática, sabe, de resolver problema, mas sem ela a gente também não teria sobrevivido, né? Então os pais são bem parecidos, a história é bem parecida. Claro que tem coisas ali que não aconteceram realmente, ou aconteceram de outra maneira, não exatamente aquela, né? Mas tem vários personagens ali que realmente existem, minha avó tá ali, tem muita gente ali mesmo, que é real mesmo. Então, a gente assistindo, eu fiquei empolgadaça, né? Eu acho o pai do Rafa uma figuraça, assim, é um roqueiro de uma geração mais velha, assim, né? Pai de família. E a gente conhece essas pessoas, a gente conhece pessoas assim, Sim. que são muito gente boa também. E eu fiquei empolgada, assim, achando super legal. Tô louca pra terminar. Na verdade, a gente assistiu um monte de episódio, um atrás do outro. Ah, que A gente não é bom. muito de maratonar séries, né? A gente gosta de assistir a série assim, hoje um episódio, amanhã outro, não importa se tem 1 milhão disponível. Só que essa não, essa eu queria ver, queria saber. Uhum. Achei muito Que legal. legal, que legal. A gente teve uma resposta muito boa. Além de escrever, você também atua na série, não foi? Sim. A gente queria saber assim, se você já tinha atuado antes e como foi sua experiência assim. Eu sempre adorei atuar. Eu fiz teatro quando era adolescente e tal. Tenho essa formação também, fiz vários cursos. E na época o orçamento estava estourado também. Aí eu falei, não, é um personagem pequeno, assim, dá para fazer, dá para eu atuar, né? E acho que eu tenho um pouco do perfil da personagem, assim, acho que dá para fazer. Mas eu entrei em pânico nas filmagens, porque eu nunca tinha dirigido e atuado ao mesmo tempo. É muito doido, é muito. Meu Deus, é muito difícil. Não, assim, é aquela coisa. Depois fui me acostumando, né? Mas você tá, ao mesmo tempo que você está falando, ali atuando com outra pessoa, eu também estou olhando para a forma como ela está atuando, e ao mesmo tempo. Gente, é muito doido. É muito doido. Mas eu tinha um bom assistente de direção, então isso facilitou as coisas, sabe? Ele também cuidou um pouco dessa parte de meio que dirigir a cena enquanto eu estava atuando, porque senão não ia dar, não é fácil não.
E tem uma pergunta que também é um pouco pessoal, essa é uma pergunta um pouco fã da série que eu vou fazer para você. Você fala que muito da série foi baseado na sua própria vida, né, que é autobiográfica. E aí eu queria saber se você também se vestia daquela forma na sua adolescência, né? E se essa era uma das razões, assim, também pelo bullying. Porque não é uma forma muito usual da gente se vestir aqui. Eu falo a gente porque eu me identifiquei muito com o personagem na série, porque eu também me vestia daquele jeito na adolescência, né? Ah, é? Mas, e aí, acho que até um pouco hoje, né? Eu não abandonei muito isso, não. De vez em quando eu ainda faço Então umas você tem uma coisas pegada assim. mais gótica. É. E aí, essa era a pergunta. Eu queria saber se Eu, foi isso com você também. eu fui me tornar gótica mais velha, mas eu me lembro de não me vestir exatamente igual e de não me portar da mesma maneira que as outras pessoas, assim, e de me sentir diferente e tal. E o que eu tinha muito, que o Rafa tem, que é muito gótico também, é essa coisa de pensar muito na morte, de ter muito pesadelo, esse lado gótico mesmo. Eu tinha uma alma gótica, sempre tive, sempre tive. E eu acho que dizem que tem a ver com o meu signo, o pessoal que entende signos, porque você é escorpiana, não sei o quê. Mas eu tenho esse lado, assim, essa questão com a morte, é por isso que eu gosto de terror também, né? A terror acaba me atraindo por causa disso, essa coisa. E a própria série tem um lado meio, ela é meio gótica, tem umas partes que são, justamente esse meu lado, né? Eu gosto muito. Você também dá aulas de escrita, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é essa experiência de ensinar sobre audiovisual. Eu adoro, eu gosto muito, muito mesmo. Eu dou aula principalmente de roteiro, mas eu dou aula de roteiro e de direção. E é muito legal porque, às vezes, os meninos vêm, alguns vêm muito, muito assim, sem experiência nenhuma, sem muita ideia do que quer, nem nada. E aí você vai descobrindo junto com eles, e você vai estimulando eles, e aí quando você vê, poxa, assim, eu já descobri vários talentos, assim, pessoas que eu falei, poxa, quanto talento essa pessoa tem, né? Quanta criatividade. É maravilhoso isso, quando isso acontece, né? Quando eu gosto de inspirar pessoas. Eu acho que esse assim, é meu caminho, assim, inspirar, fazer elas, sabe, despertar nelas a criatividade, o potencial que elas têm. Eu acho que isso é o mais legal. E a troca que existe entre professor e aluno, né? Porque a gente sempre acha que já sabe tudo, não sei o quê, mas você aprende muito quando você ensina, você sempre aprende. Sempre, de alguma forma, né? E os meninos acabam nos ensinando muita coisa. É uma troca, assim, mágica. Eu gosto muito de ensinar. Eu tenho um sonho de poder ensinar, assim, ter mais grana e poder ensinar comunidades carentes e trabalhar com cinema nesses locais, porque, de uma maneira geral, eu acho que o brasileiro, assim, ele é muito criativo, não falta criatividade, assim, não tem. Eu conheci histórias, porque eu boto os meninos para escreverem histórias, e saem histórias incríveis, já saíram histórias assim que foi, poxa, de onde vem tanta criatividade? A gente nem imagina, assim, o potencial que a gente tem, né? Que o brasileiro tem, mas não aproveita muito, eu acho. Não há muito incentivo também, né? Imagina se toda essa criatividade tivesse esse incentivo financeiro, né, do governo, enfim, de todas as iniciativas que têm possibilidade de certa forma, financiar isso. Acho que a gente teria um cinema ainda mais Pois é, que múltiplo, foi né? o que aconteceu na Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul com Parasita, que bombou aí, foi um maior sucesso, não sei o quê. Vem de anos e anos e anos de muito investimento nessa área, para agora os caras, né? Os coreanos estão dominando tudo, né? Mas é resultado de investimento, não tem como.
né? Achar que do nada vai brotar, não é assim, né? E os investimentos foram cortados, na verdade, né? Durante um bom tempo. Agora que estão começando a retornar. Vamos ver, né? A gente espera que melhore. Tem uma pergunta, acho que a gente pode fazer a pergunta pegadinha agora? Tem uma pergunta, não é uma pergunta pegadinha, é uma pergunta saia justa que a gente costuma fazer. Porque a gente pede para todo mundo que vem aqui no podcast, todo convidado, fale de 3 obras que são suas favoritas. E assim, a gente sabe que todo mundo tem muitas, mas a gente pede só 3. Então, a gente vai, para cada pessoa, a gente pede uma coisa. Por exemplo, se a gente está conversando com o escritor, a gente pede 3 livros. E aí, então, no seu caso, a gente queria pedir para que você dissesse 3 filmes que você acha que são, assim, os seus favoritos. Pode ser série também. Pode ser também. Pode mas ser tem que ser misturado. 3. Tá. Olha, eu vou falar logo de série. Game of Thrones. Eu gosto muito, muito. Eu sei que é muito pop e tudo, assim, e é mesmo, mas eu acho de uma genialidade, assim, incrível. Principalmente dos livros, né, que deram origem à série. Para mim, são muito geniais. Em termos de... Para mim, 8,5 do Fellini deve ser o melhor filme que eu já vi. É incrível mesmo. E o Iluminado, eu acho. O Iluminado do Kubrick é uma coisa assim que já assisti umas 20 vezes, não enjoo. Porque quase todo mundo vai sentindo crescer a Porque complexidade. você sente que está faltando, né? Eu fico pensando, poxa, mas e as outras obras do Kubrick e Sokurov, né? Eu poderia citar Fausto também, eu gosto muito do Fausto dele. É isso, tem muita coisa, é muito difícil, realmente é difícil, mas eu acho que Game of Thrones me marcou muito, porque eu gosto de fantasia, e mexe com fantasia, mexe com terror, mexe com vários gêneros ao mesmo tempo, então adoro. Gosto muito de Game of Thrones, porque fiquei muito viciada, assim. E eu tinha um certo preconceito com séries, porque eu vinha do cinema, então achava que série, ai que saco, esse negócio de série, não sei o quê. Mas Game of Thrones me pegou de jeito mesmo. Não sei se vocês são fãs, mas eu acabei me tornando. Hã? Mas o que você achou do final assim, de Game of Thrones? Foi polêmico, teve um monte de gente que não gostou. Não, houve esse problema, né? É porque, assim, eu considero a série como um todo, né? Até a sexta temporada é incrível. É absurdamente genial. Mas depois, né, quando se descola dos livros, se perde, e eles também tinham poucos episódios para poder resolver tudo, e aí as soluções narrativas não funcionaram, assim, várias coisas não funcionaram. Mas, assim, eu acho que até a sexta temporada é um negócio extraordinário. Nunca vi nada parecido, assim. É a série mais cara de todos os tempos e a mais premiada de todos os tempos, né? Recorde de tanto. Ela não deixou de ser sua favorita por causa do final. Não, porque eu fui pesquisar a respeito dos bastidores, né? Teve a questão da grana, teve várias questões, assim, que provocaram essas mudanças muito abruptas no roteiro, né? De repente Daenerys está louca, de repente, umas coisas assim muito sem ter uma progressão, né? Mas tinha a ver com essa questão da falta de grana e aí os caras quererem resolver muita coisa e com pouco tempo para resolver. Aí ficam umas coisas forçação de barra, né? Que em roteiro você não pode fazer, porque aí fica inverossímil. Então teve coisas que ficaram forçadas, né? Mas tirando isso, tirando as 2 últimas temporadas, eu sou apaixonada. Fiquei muito triste no final mesmo. Essa sensibilidade que você tem de falar, né, de pesquisar como foi o que estava acontecendo nos bastidores, que acabava justificando o fato da série ter ficado nas últimas temporadas com uma qualidade diferente, nem sempre é a sensibilidade que as pessoas que consomem têm, né?
que as pessoas estão consumindo, estão só assistindo, elas querem que a história seja maravilhosa o tempo todo e aí não levam essas coisas em consideração e aí acabam se decepcionando e às vezes tiram a série da lista de favoritas, assim, não levam em consideração nem o tempo que se divertiu com aquela série, que foi maior do que o tempo com o qual a série não correspondeu às expectativas. Sim, sim. É engraçado isso, porque algumas pessoas se sentiram traídas. É muito engraçado isso. Eu fiquei triste, mas eu não me senti traída, não, porque, assim, talvez por trabalhar no meio audiovisual, saber como é que funciona, saber a pressão que é essa coisa da grana, né, dos produtores executivos, né, na nossa série, tinha várias coisas que eu queria fazer e que eu não pude fazer. Não, é isso, você tem, a não ser que você seja, sei lá, você está fazendo um filme da Marvel, aí você tem toda a grana do mundo, mas tirando isso, você, né, como é que você faz para... É complicado, eu acho bem complicado, assim, fazer... A coisa do orçamento interfere muito na qualidade. O orçamento, são duas questões que são fundamentais para você fazer uma boa obra, né, audiovisual, tempo e dinheiro. Claro, como tudo na vida, né? Mas se você pode ter muita grana, mas se você não tem tempo, vai ter coisa que vai ficar, né, mal filmada, porque você quer fazer outra tomada e não pode, enfim. E a mesma coisa é com relação à grana. Porque se você também não tem grana, acaba que você também não tem tempo, porque todo mundo ganha por semana. Então, você não tem mais aquela semana, então você vai ter que se contentar com o que deu para filmar. Então, tem coisas que eu vejo na série e falo, pô, podia ter sido melhor, mas se eu tivesse tido mais tempo. Né? Mas não dá, velho, é difícil, é muito difícil, assim, às vezes eu até evito assistir, porque eu sou muito crítica, assim, de mim mesma, muito. Sou muito perfeccionista. Então, é melhor até nem assistir, eu juro. E você falou em crítica também, e aí eu estava pensando justamente no quanto a crítica às vezes pode ser cruel, né? Porque não só a crítica especializada, como das pessoas no geral, não apenas porque não conhece o que está por trás, como por várias outras questões. Um exemplo interessante disso que você falou de tempo e dinheiro o que mais vai contar para a história, é quantas vezes a gente vê também uma história legal, com um potencial grande, e aí a gente assiste, mas vê que a execução dela não é tão boa quanto poderia ser. E aí a gente pensa, poxa, essa história que tinha potencial, mas não foi aproveitada. Na verdade, muito provavelmente é isso que você citou, né? Tempo e dinheiro. Uhum, isso. Tempo e dinheiro influenciam muito, né? Por exemplo, o Kubrick, que eu acho absurdamente genial, né? Eu acho cada tomada, cada coisa. Mas, assim, o cara tinha grana e tempo para fazer 120 e tantas tomadas de uma mesma coisa. E era coisa assim, tipo, o cara passando na porta. O cara tinha que passar na porta 120 vezes, até que tivesse perfeito, absolutamente perfeito para ele. Isso é muita grana. Isso é grana, porque ninguém aqui no Brasil faz 120 tomadas, porque não dá. É muito, muito dinheiro, né? E ele fica lá até ele ter o que ele quer. Isso quase ninguém pode fazer, pode se dar o luxo de fazer. Até em Hollywood, assim, pra você ter carta branca para fazer um negócio desse, quase ninguém tem. Só um Tarantino, assim, é difícil mesmo. Então, mas é a qualidade do Kubrick realmente você não consegue ver defeito. Eu não consigo ver defeito. Eu acho a perfeição. Mas eu queria poder fazer 120 tomadas, mas não dá. Então, a gente queria também que você deixasse dicas para quem deseja trabalhar com audiovisual. Tinha gente me perguntando isso outro dia. Poxa, o que é que eu faço? Por onde eu começo, né? Eu acho que, assim, eu estudei fora, né? Foi uma experiência maravilhosa e também, mas eu estudei fora porque também eu queria a oportunidade de poder viver fora, né? Viver outras culturas, outros idiomas, enfim. Se você puder fazer isso,
faça. Mas eu sei que é muito caro, é muito complicado, né? Mas eu acho que abre os horizontes, mesmo que você não consiga pagar uma pós-graduação, você viver um tempo fora do país, eu acho que abre muito os seus horizontes, né? Eu acho que muitas histórias surgiram quando eu vivi fora. Eu vivi fora há 7 anos. Muita coisa surgiu, né? Eu diria isso, eu diria que morar fora é importante, assim, se você quer, principalmente se você for criador de histórias mesmo, né? Se você for roteirista, essa parte de roteiro e direção, assim, que envolve mais criatividade, criação, né? Mas eu diria para estudar muito também. E isso não significa que você tem que ir para uma puta universidade caríssima, enfim, porque tem muita gente que é autodidata, né? O próprio Tarantino é um cara autodidata, assim. Então, você pode ter acesso a muita coisa, ler muito e fazer muitos cursos, eu diria, sabe? Os meus alunos do meu curso online, eles são super dedicados, eles estão sempre mandando dúvidas, eles estão sempre. Porque realmente é isso, é você se empenhar naquilo, sabe? O que eu vejo às vezes falta de empenho, eu vejo às vezes uns erros assim de roteiro em filmes brasileiros grandes que têm grana, e é por falta de estudo mesmo, é falta de. Os gringos, na verdade, né, eles não são melhores do que nós. Eles não fazem. Eles estudam mais do que nós, de uma maneira geral, sabe? Eu via isso em Londres, assim, o quanto eles se dedicavam, horrores, o quanto. E acho que falta um pouco essa cultura no Brasil, assim, de realmente se dedicar e, sabe? Então eu diria isso. Não precisa ser perfeccionista, porque senão você sofre muito, mas estudar ao máximo, e estudar não só livro, ir para a universidade, essas coisas, mas estudar filmes, estudar séries. Claro, você assiste uma primeira vez, não dá para estudar, né? Você assiste. A segunda, você já assiste para estudar, para você entender. Eu faço isso sempre. Tudo que eu assisto, eu fico, ele usou essa técnica, ele usou esse plano, ele usou essa técnica de roteiro, porque os filmes ensinam muito, então acho que é fundamental também. Eita, faltou luz de novo. Voltou. Mas é isso, assim, poder. Eu acho que eu sou mais escritora porque ser diretora sempre envolve muito custo, né? Não dá para dirigir sempre. Você tem mais alguma pergunta? Não, acho que não. Por hora, não. Provavelmente vão surgir muitas perguntas depois que eu terminar a série, mas isso fica para uma outra. Que legal, adorei conversar com vocês. A gente também. Com certeza. A gente queria agradecer você por ter aceito. Muito obrigado mesmo. Pela confiança, né, por estar aqui, por dedicar esse tempo para bater esse papo com a gente. Então, a gente fica muito feliz, muito grato por isso. Obrigada mesmo, de verdade. Um beijo para vocês e boa sorte com o podcast. E para vocês que chegaram até aqui, nosso muito obrigado também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, quem.contou, e ficar ligado para os próximos episódios, sempre a cada 15 dias.